E aí, pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje eu quero estudar com vocês um circuito amplificador emissor comum com transistores bipolar, né, os BJTs. Pessoal, esse vídeo está muito legal. Vou pedir aí para você já se inscrever no canal, clica agora no botão se inscrever se você não está inscrito aí no meu canal, dá um like para ajudar nesse vídeo e vou pedir para você aí um favor, para você também tá aí divulgando esse vídeo aí nas suas redes sociais e com os seus colegas, beleza, pessoal? Bom, pessoal, como vocês já estão vendo aqui na imagem, a gente tem aqui um circuito muito clássico, um circuito aí emissor comum, tá? Eu pretendo fazer outros circuitos com amplificadores a transistor, tá? Como base comum, seguidor de emissor, coletor comum, mas hoje a gente vai estar estudando em específico esse circuito que é muito útil aí em diversos projetos, tá? Tanto na área de áudio ou até mesmo quando eu queira, né, por exemplo, amplificar sinais para medição, como transdutores, né, e eu tenha, por exemplo, aí, tenha que dimensionar um circuito aí com um custo muito baixo. Tá ok, pessoal? Então a gente vai fazer aqui um amplificador, tá? Esse amplificador, ele é um amplificador de tensão, tá? Lembrando que a gente tem aí diversos tipos de amplificadores. A gente pode fazer um amplificador de corrente, que é um amplificador de transcondutância, tá? E uma vez que você tem tensão e corrente, você tem um amplificador de potência, tá ok? Bom, aqui a gente tem um amplificador de tensão, onde eu vou injetar um sinal, tá? Um sinal AC, e esse sinal ele será então coletado aqui na minha carga, tá? Nesse projeto eu desenhei o circuito de forma que eu tenha um ganho total aqui igual a 10 vezes, tá ok? Então veja bem, pessoal, aqui a gente tem um amplificador emissor comum, tá? Por quê? Porque esse amplificador, tanto para a entrada como para a saída, nós temos aqui o circuito de emissor comum, tanto a entrada como saída, tá? E nesse circuito é característico, né? Uma vez que a gente coleta aí o sinal de saída pelo coletor do transistor, tá ok? Então, pessoal, tem uns cálculos aqui. Vamos começar primeiro mostrando para vocês algumas especificações do nosso circuito. A gente tem aqui uma tensão de alimentação de 12 volts. Tá? Normalmente eu vou colocar a tensão de emissor como aproximadamente 10% da tensão de alimentação. Então, se eu tenho 12 volts, eu vou ter aqui aproximadamente 1.2 volts. Tá? Deixa eu aqui aproximar um pouquinho para vocês. Tá? E vou considerar aqui uma tensão, tá? De coletor, tensão DC, aproximadamente aí de 6,5, 6,45 volts, tá? Para eu poder ter uma boa excursão aí no sinal AC, tá? Todos esses sinais, essas tensões que eu estou falando, né, são aí tensões DC, de polarização do transistor, tá? É importante a gente ter em mente que a gente tem que fazer análises diferentes, análises para circuitos DC e análises para circuitos AC. Então, quando a gente fala de polarização, né, a gente primeiro considera, né, aí os cálculos, né, para os sinais DC, tá ok? Então veja bem, eu considerando aqui uma tensão de 10% da tensão de alimentação, eu vou ter uma tensão aqui de 1.2, tá ok? Então, primeiro cálculo, pessoal, vai ser quanto à resistência de coletor, tá? Que é essa resistência que está nessa parte aqui, ó. Tá ok? A gente pode ver aqui, pela lei de Ohm, que a resistência, né, de coletor vai ser justamente o que? A tensão de alimentação, tá? Então vai ser essa tensão aqui de alimentação, menos a tensão de coletor, dividido pela corrente de coletor, tá? Eu já estou estipulando aqui no meu projeto, né, uma corrente de coletor de 1 mA. Então o que a gente tem aqui, ó, tensão VCC, menos a tensão de coletor dividido pela corrente de coletor, eu vou ter então 12 menos 6,45 dividido por 1 mA, o que vai me dar aí aproximadamente 5K6, que é o valor de resistência que eu estou adotando aqui no meu circuito.
Depois, pessoal, como segundo passo, a gente tem que calcular a resistência de emissor, tá? Na verdade, a resistência equivalente aqui no meu emissor, beleza? Essa resistência, ela vai ser, então, justamente a tensão de 1,2 volts dividido pela corrente de emissor, tá? Só que, num circuito onde eu tenho um ganho beta aqui do transistor, tá, alto, elevado, né, a gente pode considerar, né, que a corrente de emissor seja muito próxima da corrente de coletor, tá? Então por isso que o cálculo ficou dessa forma, né, que a resistência de emissor ela vai ser 1,2 volts dividido por 1 mA, que é a mesma corrente de coletor, tá ok? Aqui a corrente de emissor normalmente é ligeiramente maior que a corrente de coletor, porque ela se junta, né, com a corrente de base, tá ok? Bom, nesse cálculo a gente vai ter 1,2 dividido por 1 mA, a gente vai ter aí uma resistência total, primeiro, de 1K2, tá? 1200. Depois, pessoal, a gente vai ter que calcular a corrente no divisor resistivo. Então presta atenção aqui, pessoal. Veja bem, se eu tenho aqui uma corrente, né, que passa aqui do coletor, vai para o emissor, tá ok? Existe então, como eu falei, uma corrente de base, né, uma corrente que é injetada na base desse transistor. Qual que é o valor dessa corrente de base, né? Essa corrente, ela é justamente a corrente de coletor dividido por um parâmetro que nós chamamos de HFE, que é o parâmetro de ganho DC do meu amplificador, do meu transistor, tá? Esse parâmetro, pessoal, ele é encontrado no datasheet, tá? Deixa eu pegar aqui até um datasheet para mostrar para vocês. Temos aqui, pessoal, um datasheet do transistor, tá? Do transistor BC 546, 547, tá? Onde eu tenho aqui um parâmetro, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, HFE, tá? Esse parâmetro aqui, ele mostra que, dependendo do modelo, né, a gente tem o 546A, 546B, então a gente tem aqui os valores, tá? Então, olha só, valor mínimo, 110, 200, 400, tá? Então a gente pode considerar, esse valor, pessoal, ele não é um valor muito, digamos assim, preciso, tá? Isso varia de lote para lote, inclusive, isso aí varia, no mesmo lote, ele pode variar bastante, né? Desde um valor mínimo, tá vendo, ó? No caso aqui, por exemplo, do BC 546A, a gente pode encontrar transistores que tenham um HFE mínimo de 110, tá? E até componentes, né? Até componentes que tenham um HFE de 220 no mesmo lote, tá ok? Então, é uma variação muito grande dessa especificação no componente. Então, como todos os valores aqui são maiores do que 100, eu estou considerando aqui no meu projeto, pessoal, um HFE maior do que 100, tá? Então é o que a gente está fazendo aqui. Então por isso que a gente pode pegar aqui e colocar, entendeu? Que a corrente, né, a corrente de base, ela vai ser a corrente de coletor dividido por 100, tá? Então ela será aí, se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter uma corrente de 10 microamperes, tá? No máximo 10 microamperes. Para esse circuito divisor resistivo, pessoal, que é de 1 mA, para esse circuito de divisor resistivo, ele não sofrer, né, uma carga aqui no circuito de base para frente, né, eu tenho que obrigatoriamente fazer com que a corrente no divisor resistivo ela seja um valor, que a gente aí segue uma regra, né, de 100, que seria multiplicar, né, a corrente de base por 100 para obter a corrente no divisor resistivo. Então, dessa forma, a gente pode ver que somente 1% dessa corrente aqui, ó, do divisor resistivo vai para a base, tá? Então, essa é uma regra justamente para você calcular aqui os valores desses resistores, de modo que quando você conectar esse circuito divisor resistivo, aqui nessa parte, ele não vai ter influência, né, aqui
sobre o circuito de divisor resistivo. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que a impedância, né, que esse circuito de divisor resistivo enxerga, né, na base, ela é muito alta e não influencia aqui no cálculo, né, do divisor resistivo, beleza? Então dessa forma a gente faria assim, ó, que a corrente no divisor resistivo ela tem que ser maior ou igual 100 vezes a corrente de base, tá? Como a corrente de base é a corrente de coletor dividido por HFE, né, 1 mA, que é essa corrente daqui, dividido por 100, que é o mínimo, né, HFE mínimo, a gente vai ter 10 microamperes. Então, 10 microamperes vezes 100 vai me dar uma corrente aí de 1 mA, tá? Então a corrente aqui vai ser 1 mA. Pessoal, na prática, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Normalmente, pessoal, a gente encontra, né, nesses multímetros analógicos, a opção aqui, pessoal, de ganho, de medição de ganho HFE, ó, tá? Então eu tenho um transistor aqui, tá? Um transistor BC546, ele é um transistor NPN, tá? Então por isso que a gente vai colocar dessa forma, aqui em cima, né? NPN, e eu vou colocar então ele aqui, ó, tá? E vou colocar aqui em vezes 10, onde eu tenho a opção de HFE, e a gente pode fazer aqui uma leitura nessa faixa aqui, ó, que a gente tem aqui acima de 200, onde eu estou mostrando aqui o meu com o dedo, ó, que um transistor, então, BC546, ele está com um ganho aqui aproximadamente de 300, 250, mais ou menos, que é justamente o que bate com o nosso datasheet aqui, ó, tá? O fabricante diz que esse modelo, né, pode estar variando aí de, no caso é o BC546, pode estar variando, por exemplo, de 200 a 450, tá? Então, um valor típico de 290, beleza? E no meu projeto, eu considerei, né, no meu projeto aqui, eu considerei um HFE de 100, tá? Então, de repente vocês vão me perguntar, poxa vida, mas se eu considerar um HFE de 200, né, vai modificar alguma coisa aqui no meu circuito? Não, pelo contrário, ele ficará mais próximo do ideal, tá? Porque a corrente de base será menor do que 1% da corrente aqui do divisor resistivo, beleza? Bom, seguindo aqui, pessoal, com o nosso raciocínio, deixa eu mudar aqui a folha. Então a corrente do divisor vai ficar 1 mA, e aí eu teria a corrente, o cálculo do resistor, tá? Do resistor R1, que é o resistor lá do divisor resistivo, a parte de cima, né? Que vai ser os 12 volts dividido menos 1.9, tá? Lembrando aqui, pessoal, que eu considerando 1.2 volts, como eu tenho 0,7 volts aqui, ó, aproximadamente, né? Então eu vou ter uma tensão de 1.9. Então qual que vai ser o cálculo desse resistor? 12 volts dividido por 1.9 dividido por 1 mA. Perdão, retornando aqui, ó. 12 volts menos, eu falei dividido, né? 12 volts menos 1.9 dividido por 1 mA, tá? Então a gente teria aqui 10.1 kΩ. E no caso do cálculo do resistor 2, é mais simples ainda, né? Vai ser 1.9 dividido por 1 mA, que vai me dar então aqui 1 K9, tá ok? Depois, pessoal, existe o que a gente chama de resistência de espalhamento de emissor, R'(E), tá? Que é uma resistência que todo transistor tem internamente. A gente precisa saber esse valor. Esse valor, pessoal, ele é muito, digamos assim, é difícil de calcular, tá? Até porque envolve, essa resistência ela varia muito com a temperatura, tá? Mas existe uma fórmula aproximada, que vocês vão encontrar em vários livros aí de eletrônica, né? Que é justamente 25 mV dividido pela corrente de emissor,
tá? Então, no meu caso, como a corrente de emissor é de 1 mA, eu vou ter 25 mili dividido por 1 mili e vai dar uma resistência de espalhamento de emissor igual a 25 ohms. Beleza, pessoal? Por que a gente vai precisar disso? Porque para o cálculo do ganho do meu circuito, né, meu ganho do meu circuito amplificador, é justamente a razão entre a resistência vista pelo coletor dividido pela resistência vista pelo emissor. Só que, pessoal, um detalhe, essa resistência que eu estou falando é a resistência vista pelo sinal AC, não pelo sinal DC, tá? Então, veja bem, uma vez que eu tenho uma análise do circuito em AC, né, eu posso considerar o capacitor aqui como um curto e esse outro capacitor aqui também como um curto. Dessa forma, eu encontro, então, essa resistência de coletor em paralelo com a resistência de carga, tá? Então, ela vai influenciar na resistência aqui de coletor, a resistência equivalente, tá? Nesse cálculo, eu não estou considerando uma resistência interna de coletor, tá? Porque existe, né, a gente fizer aqui um modelo, modelo, por exemplo, de Ebersmall para o transistor, a gente vai considerar que o transistor aqui ele é uma fonte de corrente, e em paralelo com a fonte de corrente a gente vai ter uma resistência de saída, tá? É ideal que essa resistência de saída ela seja infinita. Porém, vamos fazer uma aproximação, até porque essa resistência ela é bem alta, então vamos considerar a resistência equivalente de coletor como sendo a resistência de coletor, RC, né, que eu calculei, em paralelo com 4K3. Tá? Então, essa resistência dividido pela resistência vista pelo sinal AC no emissor vai me dar o ganho. Tá? Então, voltando aqui no cálculo, a gente vai ter o seguinte, ó, resistência equivalente de coletor dividido pela resistência vista pelo sinal AC, que é justamente a resistência de espalhamento de base, em série com a resistência RE1. Por que a resistência RE1? Porque a resistência RE2, eu coloquei aqui um capacitor, tá? Como eu falei para vocês, para o sinal AC, esse cara aqui, né, ele vai ficar como um curto, tá? Então, é como se eu tivesse um terra aqui, ó, nesse ponto, né? Como se eu tivesse aqui um terra. Então, eu vou ter uma resistência em série, por isso que se soma, que é a resistência de espalhamento de emissor, com RE1, tá? Então, dessa forma, a gente tem esse cálculo aqui. Cadê? RE1 vai ser, então, tá aqui, né? Então, a resistência de coletor equivalente vai ser o RC em paralelo com RL, que dá 2,43. E a resistência de equivalente de série, vista pelo sinal AC, né? Ela vai ter que ser, então... Perdão, aqui voltando aqui que eu me perdi também, pessoal. Não, a resistência RE1, que é justamente essa resistência aqui, ó, tá? Eu tenho que calcular ela. Ela vai ser o que? A resistência equivalente dividido pelo ganho, beleza? Que é justamente o que eu fiz aqui, ó, tá? Então eu estou isolando esse cara aqui, ó, justamente para poder calcular ele, tá? Então isolando esse cara, eu vou chegar aqui em 220, tá? Que é justamente a 2,43, que é a resistência de coletor, dividido pelo ganho, que é 10, menos a corrente de espalhamento de emissor, que vai dar 218, então o valor aproximado, o valor comercial, 220, beleza? Depois, pessoal, a gente tem o que aqui, ó? Cálculo do resistor E2, que é justamente o que sobrou, o que faltou aqui, ó, RE2. Como essa resistência total para o sinal DC tem que ser de 1.200, né? Eu tenho que manter aqui 1.200. Então, eu vou fazer com que o RE2 seja o RE, que é 1.200, menos a resistência que eu calculei aqui em cima, que é 220. Então, vai dar 980. O valor comercial, 1K. Então, pessoal, o que a gente fecha aqui? Fecha o circuito, então, dessa forma, tá? Fechar dessa forma, onde eu tenho aqui o 5K6, 220, 1K, 4K3 aqui um resistor de carga. Pessoal,
Todos os capacitores eu coloquei aqui como 10 microfarads, tá? Isso vai para um outro vídeo, eu coloquei valores altos, tá? Justamente para eles não influenciarem quanto à frequência, beleza? Então, o sinal que eu vou estar colocando aqui de 1 kHz, ele não será, né, então influenciado aqui, né, como impedância desses capacitores, tá? Então serão todos ideais, então eu coloquei valores bem altos aqui. Num outro vídeo eu explico como a gente faz o cálculo para a gente poder fazer filtros, tá? E otimizar aqui o circuito, tá ok? Então, pessoal, vamos agora. Faltam duas partes, vamos para a parte do computador, onde eu fiz esse circuito e simulei no Multisim, e depois a gente termina na bancada mostrando o circuito funcionando, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então a segunda parte aqui aí do nosso vídeo, tá? Lembrando vocês, pessoal, que esse vídeo aí ele tem o apoio da Isacomp, tá, pessoal? Uma loja aí muito legal que fica aí na Santa Ifigênia, tá? E vou deixar aí na descrição desse vídeo um link aí para o acesso, né, ao site aí e a Facebook, né, a fanpage da Isacomp, tá, pessoal? Tem muita variedade de componente eletrônico, tá? Todos esses componentes vocês podem estar achando lá na Isacomp, beleza, pessoal? Então, dando continuidade aqui, pessoal, o que a gente vai explicar? Montei aqui esse circuito, né? Deixa eu dar uma pausa nele primeiro. Montei esse circuito aqui no Multisim e vamos fazer primeiro uma análise DC do meu circuito, tá? Então, para eu fazer isso aqui, eu vou pegar aqui a minha fonte AC, vou colocar uma tensão aqui 0 volts, tá? Simulando que eu não estou injetando nenhum sinal AC. Vamos ligar aqui meu circuito e vamos fazer algumas análises aí quanto às tensões, tá? Aí de polarização do transistor. Então eu estou usando o transistor BC547, tá? Aqui, como foi visto, né? Aí lá na teoria, a gente tem a tensão de coletor aí de 6, aqui medindo 6,18, tá? A gente colocou aí aproximadamente 6,5, né, 6,45, então o valor está mais ou menos próximo. Corrente, ó, de coletor, estamos aí drenando aí aproximadamente 1 mA, né, 1,04. Corrente aqui, como eu falei para vocês, de emissor 1,05, tá? Então a corrente de emissor, pessoal, ela é um pouquinho realmente maior que a corrente de coletor, porque ela né, vai somar com a corrente de base. Tá, ok? Mas é muito próximo. Se eu tiver aí um transistor ideal, né, que seria um transistor aí com ganho infinito, né, um HFE infinito, a gente teria que a corrente de coletor, né, seria igual à corrente de emissor. Mas é muito próximo na prática, tá ok? Tensão aqui, ó, de base, tá? Aproximadamente 1,9, está medindo aqui 1,89. Eu até posso colocar aqui uma segunda medição aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Vamos medir aqui a tensão nesse ponto. Ó, nesse ponto aqui a gente tem 1,28, que era o que a gente mais ou menos dimensionou lá no nosso projeto, tá ok? E a corrente agora do divisor resistivo, 1 mA. Então tá tudo certinho. Nesse princípio, tudo funcionando. O que a gente tem que fazer? Vamos agora aqui colocar aqui uma tensão de 100 mV, tá? 100 mV de tensão de pico, e vamos ligar aqui o meu circuito, tá? Então eu tenho aqui um sinal sendo injetado de 100 mV, 1 kHz, que está entrando aí no canal, né, canal 1 do osciloscópio. No canal 2 do osciloscópio, eu estou pegando o sinal aqui na saída, né, junto aqui com a resistência de carga de 4K5. Aqui, pessoal, deixa eu mudar aqui, a gente está usando 4K3, tá? Que nem eu não tinha o valor comercial mais próximo, é 4K3, tá? Vamos colocar aqui para rodar. E pronto, vamos abrir aqui o osciloscópio, ó, e vamos ver agora o sinal aqui funcionando, ó. Vamos dar um single aqui. Veja bem, pessoal, em amarelo é o sinal de entrada, tá? Que a gente está colocando aqui, ó, vocês estão observando que o canal 1 está rodando aí em 100 mV por divisão. Então é o que nós temos aqui, 100 mV de tensão de pico, exatamente o valor que está sendo mostrado aí no osciloscópio, é o sinal que a gente está injetando
então aí na entrada do meu amplificador a transistor. Em azul, que é o canal 2, a gente tem aqui 500 milivolts por divisão, tá ok? E temos aqui duas, um pouquinho abaixo, né, de 2 divisões, tá? A gente tem então aproximadamente aí 1 volt, tá, pessoal? 1 volt. A gente medir aqui com o cursor, vamos colocar o cursor, vamos colocar esse cara aqui, ó, né? Temos aqui, isso aqui deve estar em, vamos colocar aqui, peraí. É que aqui eu acho que talvez não tenha como ajustar. Esse aqui está colocado para... ele está colocado aqui para... provavelmente vezes 10, né? Então, temos aqui... Ah, não, perdão. Aqui eu estou falando besteira aqui. Vamos colocar o cursor novamente. Cursor, o canal é 2, tá? Agora sim. Agora estamos fazendo a coisa certa. Vamos colocar aqui... Ó. Temos aí cursor 1, vamos colocar o outro cursor aqui embaixo, ó, temos aí aproximadamente, ó, 985 milivolts, né, 0,9, tá? No pico positivo e aproximadamente 0,98 negativo, praticamente 1 volt, tá, pessoal? Então é o que está fazendo, ele está multiplicando vezes 10, tá? É o que ele está fazendo aqui no meu circuito, tá? Entrando com 100 milivolts e estou tendo uma saída aí de 1 volt de pico, 2 volts pico a pico, beleza? Um pouco abaixo de 2 volts. Então o circuito está funcionando, tá? O circuito é isso aí, e falta agora a gente ir lá para a bancada, né? E a gente vê o circuito funcionando. Pessoal, recadinho rapidinho, tá? Se você aí ainda não está inscrito no canal, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, e vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, eu tenho curso de programação de microcontrolador AVR, tá? É um curso aí muito legal, vocês podem estar entrando sem compromisso aí no link, aí tem um vídeo lá explicando todo o conteúdo do curso, programação, a gente utiliza aí o Atman Studio, esse curso está bombando lá, se você quiser se tornar fera na programação de microcontrolador AVR, clica nesse link, e aí você vai ter aí todas as informações, beleza, pessoal? Então vamos lá para a bancada, vamos ver o circuito funcionando. Bom, pessoal, vamos então continuar aqui com a nossa terceira parte do nosso vídeo. Quero mostrar primeiro para vocês as medições de polarização. Então, lembrando que temos aqui, ó, tensão, deixa eu aqui melhorar um pouquinho, ó. Temos aqui a tensão de coletor de 6,45, tensão de emissor 1,2 e a tensão de base 1,9, tá? Então, peraí. Vamos então aqui medir agora com o multímetro. Colocando então a ponta aqui preta no GND. Tensão primeiro de coletor. A gente pode observar aí 6,3, né, no projeto está 6,45. Tensão de emissor 1,25, o cálculo foi 1,20. E depois a tensão de base 1,899, que é a tensão que a gente calculou lá, 1,90. Então muito próximo às 3 tensões, principalmente a tensão aí de base, tá? Então tá muito coerente aí com o projeto, tá? Então agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu tirar aqui, mostrar para vocês o gerador de função que eu estou utilizando, tá? Que é esse Rigol, o DG1032, esse cara está colocado aí como tensão de pico, tensão aqui 50 mV pico a pico, tá? 1 kHz, beleza? Então vamos dar uma olhadinha agora como é que vai ficar isso lá no osciloscópio. Pessoal, tá aqui então agora a imagem. No osciloscópio a gente pode observar que eu tenho aqui um sinal AC, tá? Esse sinal AC, pessoal, é o sinal da entrada do meu circuito,
do meu circuito amplificador. Nós temos aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar, ó, nós temos aí aqui, ó, 100 milivolts de entrada, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar agora a ponta do meu osciloscópio aqui na saída do meu circuito. Deixa eu posicionar para vocês aqui. Vai sair em cima do meu... Ó, tá aqui, já está amplificado, ó. E agora a gente consegue então visualizar a tensão de saída. Olha que bonito esse senoide, pessoal, tá? Então temos aqui, ó, vamos dar aqui dar um stop aqui. Peraí. Calcular aqui a média, peraí, pessoal. A média aqui. Então tá aí, ó. Agora eu consegui capturar, tá? Então a gente tem o sinal de saída e eu tenho a tensão aqui, ó, né? Vocês conseguem observar aqui, deixa eu aproximar, ó. Temos aí 1.003, tá? Então a tensão que está de saída, né? A gente está entrando com 100 milivolts e a gente está saindo com 1 volt, então um ganho de 10 vezes. Ok, pessoal? É isso aí, então. Pessoal, esse vídeo aí, então, mostrou para vocês como é que a gente desenvolve, né? Como é que a gente projeta um circuito amplificador com base em transistor bipolar, tá? A gente utilizou a topologia emissor comum, tá? E calculamos os resistores, tá? Tanto de coletor, resistores do divisor resistivo e resistor do emissor para fazer um ajuste aí com um ganho igual a 10. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Manda um abraço aí para todos, compartilhe esse vídeo com seus colegas, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal se ainda você não é inscrito. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo.